Olá, bem-vindos à 7ª parte do livro Coração de Tinta. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse toda semana. 36. Na Casa de Capricórnio. No sonho, eu entrei algumas vezes em casas escuras que não conhecia. Casas estranhas, escuras, assustadoras. Quartos negros que me envolviam até eu não conseguir mais respirar. Astrid Lindgren, Mio, meu filho. Duas estreitas camas beliches de metal encostadas na parede caiada, um armário, uma mesa diante da janela, uma cadeira, uma prateleira sobre a qual havia apenas uma vela. Meg tinha esperanças de poder ver da janela a estrada ou pelo menos o estacionamento, mas o quarto tinha vista apenas para o pátio. Algumas das criadas de Capricórnio estavam agachadas nos canteiros arrancando ervas daninhas, e as galinhas ciscavam numa área cercada de arame. O muro em volta do pátio era alto como o de uma prisão. Fenoglio estava sentado na cama de baixo com o olhar fixo no chão poeirento. As tábuas do assoalho rangiam quando eles andavam. Do outro lado da porta, Narichato reclamava. — O que você quer que eu faça? Não, com os diabos, procure outra pessoa. Prefiro entrar escondido na aldeia vizinha e pôr um trapo com gasolina na porta de alguém ou um galo morto na janela. Por mim, fico até dançando com uma máscara de diabo na frente das janelas, como Cockrell teve que fazer no mês passado. Mas eu não vou ficar aqui feito um 2 de paus vigiando um velho e uma menininha. Pegue um dos garotos. Eles ficam felizes quando podem fazer alguma coisa que não seja lavar os carros. Mas Basta não se deixou convencer. Depois de jantar você será substituído, ele disse, e saiu. Meg ouviu seus passos se distanciarem no longo corredor. Eram 5 portas até a escada. Depois, lá embaixo, à esquerda, estava a porta de entrada. Ela gravara o caminho direitinho. Mas como passaria por Narichato? Ela foi mais uma vez até a janela. Só de olhar para fora sentiu vertigens. Não, por ali não seria possível descer. Ela poderia quebrar o pescoço. Deixe a janela aberta, disse Fenoglio atrás dela. Aqui dentro está tão quente que eu vou acabar derretendo. Meg sentou-se ao lado dele na cama. Eu vou fugir, ela sussurrou, assim que escurecer. O homem velho olhou para ela espantado, mas então sacudiu a cabeça energicamente. Você ficou louca? É perigoso demais. Lá fora no corredor, Narichato ainda reclamava com seus botões. Vou dizer que preciso ir ao banheiro. Meg segurou firme sua mochila. E então vou sair correndo. Fenoglio segurou-a pelos ombros. Não, ele sussurrou mais uma vez com voz firme. Não, você não vai. Vamos ter alguma outra ideia. Ter ideias é a minha profissão. Você já se esqueceu? Meg apertou os lábios. Está bem, ela murmurou. Então ela se levantou e andou lentamente de volta para a janela. Lá fora o sol se punha. Vou tentar assim mesmo, ela pensou, enquanto atrás dela Fenoglio se esticava com um suspiro na cama estreita. Não vou fazer papel de isca. Vou fugir antes que eles prendam Mo também. E enquanto ela esperava na escuridão, espantou pela 100ª vez uma pergunta que não saía da sua cabeça. Onde estava Mo? Por que ele ainda não chegara? 37. Imprudência. Você acha então que é uma armadilha? Perguntou o conde. Sempre acho que tudo é uma armadilha até provarem o contrário, respondeu o príncipe. Por isso ainda estou vivo. William Goldman, o noivo da princesa. O ar continuou quente depois que o sol se pôs. Nem mesmo uma brisa soprava na escuridão e os vagalumes dançavam sobre a relva seca quando o dedo empoeirado se pôs mais uma vez a caminho da aldeia de Capricórnio. Naquela noite, 2 sentinelas rondavam o estacionamento e nenhuma delas usava fone de ouvido. Por isso, o dedo empoeirado resolveu aproximar-se da casa de Capricórnio por um novo caminho. Do outro lado da aldeia, as vielas haviam sido gravemente destruídas pelo terremoto que também expulsara os últimos moradores havia mais de 100 anos. O estrago fora tamanho que Capricórnio não tinha se preocupado em mandar executar ali nenhuma obra de reconstrução. Essas vielas estavam bloqueadas pelos escombros de paredes desmoronadas e escalar esses escombros era de fato perigoso. Quase sempre alguma coisa desabava, mesmo depois de tantos anos, e os homens de Capricórnio evitavam essa parte da aldeia, onde, atrás de portas apodrecidas, ainda podia se ver em algumas mesas a louça suja de habitantes desaparecidos. Não havia holofotes, e mesmo as sentinelas andavam por ali só muito raramente. Na viela em que Dedo Empoeirado entrou, as telhas e pedras quebradas amontoavam-se em pilhas mais altas do que seu joelho e escorregavam sobre seus passos.
Temeroso de que o barulho tivesse chamado a atenção de alguém, ele parou para escutar os sons da noite e viu uma sentinela entre as casas em ruínas. Sua boca ficou seca de medo, enquanto ele se abaixava atrás da parede mais próxima. Ela estava cheia de ninhos de andorinhas, um ao lado do outro. A sentinela aproximou-se assobiando. Dedo Empoeirado conhecia aquele casaco preto que já estava com Capricórnio havia anos. Basta o recrutara numa outra aldeia, num outro país. Capricórnio não vivera sempre naquelas colinas. Houve outros lugares, outras aldeias isoladas como aquela, uma vez até mesmo um castelo. Mas sempre chegava o dia em que se rompia a rede de medo que Capricórnio sabia tecer tão bem e a polícia ficava alerta. Em algum momento, isso aconteceria ali também. A sentinela parou e acendeu um cigarro. A fumaça entrou no nariz de Dedo Empoeirado. Ele virou a cabeça e viu um gato, um bichano magro e branco sentado entre as pedras, como que petrificado. Ele o encarava com seus olhos verdes. Psiu! Dedo Empoeirado teve vontade de sussurrar. Por acaso eu pareço perigoso? Não, mas aquele ali do outro lado vai atirar em você e depois vai ser a minha vez. Os olhos verdes continuavam a fitá-lo. O rabo branco começou a oscilar para lá e para cá. Dedo Empoeirado olhou para suas botas cheias de pó, para um pedaço de ferro escondido entre as pedras, não só para o gato. Animais não gostam que olhem seus olhos. Gwyn arreganhava seus dentes afiados sempre que ele fazia isso. A sentinela começou a assobiar novamente, o cigarro entre os lábios. Então, finalmente, quando o Dedo Empoeirado já estava pensando que teria que ficar o resto da vida agachado atrás de uma parede em ruínas, o casaco preto deu meia volta e começou a andar. Dedo Empoeirado não ousou se mexer até que os passos tivessem silenciado. Quando ele se ergueu com as pernas duras, o gato saltou dali com um rosnado e ele ficou por um bom tempo entre as casas mortas esperando que seu coração voltasse a bater devagar. Dedo Empoeirado não encontrou mais sentinelas até pular o muro da casa de Capricórnio. O cheiro de tomilho penetrou seu nariz, forte como se espalhava apenas durante o dia. Tudo parecia perfumado naquela noite quente, até mesmo os tomateiros e os pés de alface. No canteiro perto da casa cresciam as plantas venenosas. A gralha as cultivava pessoalmente. Alguns casos de morte na aldeia haviam cheirado a espirradeira e a meimendro negro. A janela do quarto em que Reza dormia estava aberta como sempre. Quando o Dedo Empoeirado imitou o rosnado raivoso de Gwyn, uma mão acenou para ele da janela e desapareceu depressa novamente. Ele se encostou na porta gradeada e ficou esperando. O céu estava salpicado de estrelas, quase não parecia haver lugar para a noite. Ela deve ter descoberto alguma coisa, ele pensou. Mas e se ela me contar que Capricórnio trancou o livro no seu cofre? A porta atrás das grades se abriu. Ela sempre rangia como se queixando da perturbação noturna. Dedo Empoeirado virou-se e viu um rosto estranho. Era uma garota de 15, talvez 16 anos. As maçãs do seu rosto ainda eram rechochudas como a de uma criança. Onde está Reza? Dedo Empoeirado agarrou as barras de metal. O que aconteceu com ela? A garota parecia paralisada de medo. Olhava para as cicatrizes de Dedo Empoeirado como se nunca tivesse visto um rosto marcado antes. Ela pediu que você viesse? Dedo Empoeirado sentiu vontade de enfiar as mãos pela grade para sacudir aquela pateta. Diga logo, eu não tenho a noite toda. Ele não podia ter pedido a Reza que o ajudasse. Devia ter procurado por conta própria. Como tinha sido capaz de colocar em perigo? Eles aprenderam? Fale de uma vez! A garota olhou por cima dos ombros dele e deu um passo para trás. Dedo Empoeirado virou-se para ver o que ela tinha visto e deu de cara com Basta. Onde é que haviam estado seus ouvidos? Basta era famoso por seus passos silenciosos, mas Nariz Chato, que estava ao lado dele, não era nenhum mestre em se aproximar furtivamente. E Basta tinha mais companhia. Mortola estava a seu lado. Portanto, na noite anterior, ela não pusera a cabeça para fora da janela apenas para tomar ar fresco. Ou será que Reza o havia traído? Pensar nisso doía. Realmente não achei que você tivesse coragem de voltar aqui, rosnou Basta enquanto o empurrava contra a grade com a mão aberta. Dedo Empoeirado sentiu as barras pressionarem suas costas. Nariz Chato sorria de orelha a orelha, como uma criança na noite de Natal. Ele sempre sorria dessa maneira quando conseguia meter o medo em alguém. O que você quer com a nossa bela Reza? Basta abriu a navalha, e o sorriso de Nariz Chato ficou ainda mais largo quando ele viu as gotas de suor que o medo provocava no rosto de Dedo Empoeirado. Bem, é o que eu sempre digo, continuou Basta enquanto dirigia lentamente a ponta da faca para o peito de Dedo Empoeirado. O Devorador de Fogo é apaixonado por Reza. Ele a engoliria com os olhos se pudesse, mas ninguém quer acreditar em mim. Mesmo assim,
para se atrever a vir aqui, sendo um medroso renomado como é? É que ele está apaixonado, disse Nariz Chato rindo, mas Basta sacudiu a cabeça. Não, Dedo Podre não viria aqui por amor. Ele tem um coração duro demais para isso. Foi por causa do livro, não é? Você ainda tem saudade das fadas de asinhas e dos duendes fedorentos. Basta passou a navalha quase que com carinho no pescoço de Dedo Empoeirado, que esqueceu como respirava. Ele simplesmente não se lembrava. Volte para o seu quarto. A Gralha ralhou com a garota atrás dele. O que você ainda está fazendo aí? Dedo Empoeirado ouviu o rumorejar de um vestido e então a porta atrás dele se trancou. A faca de Basta ainda estava no seu pescoço, mas quando ele ia fazer a ponta subir mais um pouco, a Gralha segurou o braço dele. Agora chega, ela disse rudemente. Acabou a brincadeira, Basta. Isso mesmo, o chefe disse que queria ele inteiro. Podia-se perceber na voz de Nariz Chato como ele desgostava dessa ordem. Basta passou mais uma vez a navalha pelo pescoço de Dedo Empoeirado, então fechou-a com um movimento brusco. É realmente uma pena, disse Basta. Dedo Empoeirado sentiu o bafo de Basta em sua pele. Tinha cheiro de menta fresca e forte. Parece que uma garota que ele queria beijar lhe dissera que ele tinha mau hálito. Não era o que a garota pretendia, mas desde então Basta mascava folhas de menta de manhã à noite. Com você a gente sempre pode brincar, Dedo Empoeirado, ele disse enquanto recuava com a navalha fechada ainda na mão. Leve-o para a igreja, ordenou Mortola. Vou informar Capricórnio. Sabia que o chefe está furioso com a sua amiguinha muda? Nariz Chato sussurrou para Dedo Empoeirado enquanto o escoltava junto com Basta. Ela sempre foi uma espécie de favorita. Por um breve instante, Dedo Empoeirado sentiu-se quase bem. Reza não o traíra. Assim mesmo, ele não devia ter pedido a ajuda dela. Nunca. 38. Palavras sussurradas. Ela gostava das lágrimas dele e estendia seus belos dedos fazendo-os rolar por eles. Sua voz era tão baixa que no começo ele não conseguia entender o que ela dizia. Então ele entendeu. Ela disse que pensava que poderia sarar se as crianças acreditassem em fadas. James M. Barrie, Peter Pan. Meg tentou mesmo. Assim que escureceu, ela começou a martelar com os punhos na porta. Fenoglio acordou sobressaltado, mas antes que ele pudesse detê-la, Meg já havia gritado para o vigia do outro lado da porta que precisava ir ao banheiro. O homem que substituíra Nariz Chato era um sujeito de pernas curtas com orelhas de abano que espantava o tédio matando mariposas perdidas pela casa com o jornal. Já havia mais de uma dúzia grudada na parede branca quando ele deixou Meg sair do quarto. Eu também preciso ir! Exclamou Fenoglio, certamente com a pretensão de demover Meg de seu propósito, mas o vigia fechou a porta na cara dele. Um de cada vez, ele grunhiu para o velho escritor. E se não conseguir segurar, pode fazer pela janela. Ele pegou o jornal quando levou Meg até o banheiro. No caminho, matou mais 3 mariposas e uma borboleta que revoava agitada entre as paredes nuas. Finalmente, ele abriu uma porta, a última antes da escada que levava para baixo. Só alguns passos, pensou Meg. Com certeza, ela seria mais rápida do que ele para pular os degraus. Por favor, Meg, você tem que esquecer essa ideia de fugir, repetia Fenoglio várias vezes em seu ouvido. Você vai se perder. Lá fora são quilômetros e quilômetros sem um só povoado, e o seu pai a colocaria de castigo se soubesse o que você pretende fazer. Ele não faria isso, pensou Meg. Porém, quando ela estava naquele cubículo, onde não havia nada além de um vaso sanitário e um balde, ela quase perdeu a coragem. Estava tão escuro lá fora, terrivelmente escuro, e era um longo caminho até a porta de entrada da casa de Capricórnio. Eu preciso tentar, ela sussurrou antes de abrir a porta. Eu preciso. O vigia apanhou-a já no 5º degrau. Ele a carregou de volta como um saco. Da próxima vez vou levá-la para o chefe, ele disse enquanto a empurrava de volta para dentro do quarto. Ele deve conhecer um bom castigo para você. Meg chorou baixinho por quase meia hora, e Fenoglio ficou sentado ao lado dela, olhando para a frente com uma expressão infeliz. Já está tudo bem, ele murmurava de vez em quando, mas não estava nada bem, absolutamente nada. Nem ao menos temos uma lâmpada, ela disse entre soluços em algum momento. E eles também levaram os meus livros. Então Fenoglio enfiou a mão embaixo do seu travesseiro e pôs uma lanterna no colo dela. Achei debaixo do meu colchão, ele sussurrou. Junto com alguns livros, tenho a impressão de que alguém os escondeu ali. Darius, o leitor.
Meg ainda se lembrava bem de como aquele homenzinho magro havia entrado afoito na igreja de Capricórnio. A lanterna devia pertencer a ele. Quanto tempo Capricórnio teria mantido preso naquele quartinho frio? No armário também havia um cobertor. Eu o deixei na cama de cima para você, sussurrou Fenoglio. Não consigo subir. Quando tentei, a cama sacudiu como um barco em alto mar. Tudo bem, prefiro ficar em cima mesmo. Meg enxugou o rosto com a manga. Ela não estava mais com vontade de chorar. Não adiantava nada mesmo. Em cima do colchão, junto com o cobertor, Fenoglio deixara alguns livros didários para ela. Cuidadosamente, Meg colocou-os lado a lado. Eram quase todos livros para adultos. Um romance policial que parecia lido e relido diversas vezes. Um livro sobre serpentes. Um sobre Alexandre o Grande e a Odisseia. Um livro de contos de fadas e Peter Pan eram os únicos livros infantis. E Peter Pan ela já lera pelo menos meia dúzia de vezes. Lá fora, o vigia continuava a investir com o jornal e, debaixo dela, Fenoglio mexia-se inquieto na cama estreita. Meg sabia que não conseguiria dormir, nem ao menos precisava tentar. Ela olhou mais uma vez para os livros desconhecidos, um monte de portas fechadas. Por qual ela deveria entrar? Atrás de qual delas ela se esqueceria de tudo, de Basta e Capricórnio, de Coração de Tinta, de si mesma, de tudo mesmo. Ela pôs de lado o romance policial, depois o livro sobre Alexandre o Grande. Hesitou um pouco e pegou a Odisseia. O pequeno volume parecia ter sido lido muitas vezes. Darius devia gostar muito dele. Até mesmo sublinhar algumas linhas, uma delas com tanta força que o lápis quase rasgara o papel. Mas os amigos não o salvaram, por mais que ele o desejasse com fervor. Meg continuou a folhear indecisa as páginas gastas, mas então fechou o livro e o pôs de lado também. Não. Conhecia aquela história o bastante para saber que tinha quase tanto medo daqueles heróis quanto dos homens de Capricórnio. Ela enxugou uma lágrima que ainda restara em sua bochecha e passou a mão em cima dos outros livros. Contos de fadas. Não gostava particularmente de contos de fadas, mas o livro era muito bonito. Suas páginas crepitaram quando Meg começou a folheá-las. Eram finas como papel de seda, cobertas por letras miúdas. Havia figuras magníficas de anões e fadas, e as histórias contavam sobre criaturas poderosas, gigantescas, com forças colossais, até mesmo imortais, mas todas pérfidas. Os gigantes devoravam gente, os anões eram gananciosos, e as fadas eram rancorosas e vingativas. Não, Meg dirigiu o foco da lanterna para o último livro, Peter Pan. Ali a fada também não era lá muito simpática, mas o mundo que a esperava entre as duas capas lhe era familiar. Talvez fosse exatamente o adequado para uma noite tão escura. Lá fora uma coruja piou, de resto a aldeia de Capricórnio estava em silêncio. Fenoglio murmurou algo durante o sono e começou a roncar. Meg enfiou-se debaixo do cobertor áspero, tirou da mochila o pullover de Mo e usou-o como travesseiro. Por favor, ela sussurrou enquanto abriu o livro. Por favor, leve-me para longe daqui. Apenas por 1 ou 2 horas, mas, por favor, leve-me para longe, muito longe. No corredor, o vigia resmungou alguma coisa com seus botões. Provavelmente estava entediado. O assoalho rangia sobre os seus passos enquanto ele andava para lá e para cá, sem parar na frente da porta trancada. Para longe, sussurrou Meg. Leve-me para longe, por favor. Ela passou os dedos pelas linhas do papel áspero como areia, enquanto seus olhos seguiam as letras que a levavam para um outro lugar, mais frio num outro tempo, numa casa sem portas trancadas ou homens vestidos de preto. Mal a fada entrara, a janela se abriu, sussurrou Meg. Ela podia ouvi-la ranger. As entrelinhas desapareceram e Peter caiu no chão. Ele havia carregado o sininho por uma parte do caminho e as suas mãos ainda estavam cheias de pó de pirlim-pim-pim. Fadas, pensou Meg. Entendo que Dedo Empoeirado sinta a falta delas. Mas agora esse era um pensamento proibido. Ela não queria pensar em Dedo Empoeirado, apenas na fada Sininho, em Peter Pan e em Wendy, que estava dormindo e não fazia ideia que o estranho garoto, vestido com folhas e teias de aranha, havia entrado voando em seu quarto. Sininho! Ele chamou baixinho depois de assegurar que as crianças dormiam. Sininho, onde você está? Sininho havia entrado numa jarra e estava adorando. Ela nunca estivera dentro de uma jarra antes. Sininho. Meg sussurrou o nome 2 vezes. Sempre gostara de pronunciá-lo, com o sussurro dos S's e a agradável sonoridade do diminutivo. Venha logo, venha aqui e me diga que você sabe onde eles puseram a minha sombra.
Um adorável tilintar, como se saído de um sino dourado, foi a resposta. Essa é a linguagem das fadas. Vocês, crianças normais, não podem ouvi-la, mas se pudessem, saberiam que a conhecem de longa data. Se eu pudesse voar como a fada Sininho, pensou Meg, então eu poderia simplesmente subir ali no peitoril da janela e sair voando. Não teria que me preocupar com as cobras e encontraria amor antes que ele chegasse aqui. Ele deve ter se perdido no caminho. Sim, isso mesmo. Mas e se aconteceu alguma coisa com ele? Meg sacudiu a cabeça como se dessa maneira pudesse espantar os pensamentos que começavam a voltar sorrateiramente. Sininho disse que a sombra de Peter Pan se encontrava no grande baú. Meg sussurrou. Ela se referia à cômoda, e Peter pulou para lá, abriu as gavetas e com as duas mãos esparramou seu conteúdo no... Meg parou. Havia uma claridade no quarto. Ela desligou a lanterna, mas a luz continuava lá, 1000 vezes mais claras que as lamparinas. E se ela ficasse quieta por um segundo? Meg sussurrou. Você veria. Era uma... Ela não pronunciou a palavra. Apenas seguiu com os olhos a luz que oscilava para lá e para cá, agitada, mais rápida do que vagalume e muito maior. Fenoglio! O vigia do corredor não dera mais sinal de vida. Talvez ele tivesse pegado no sono. Meg debruçou-se para fora da cama até alcançar os ombros de Fenoglio com os dedos. Fenoglio, veja! Ela o sacudiu até ele finalmente abrir os olhos. E se ela voasse pela janela? Meg desceu da cama, fechou a janela tão depressa que quase prensou nela uma das asas brilhantes. Assustada, a fada chispou dali. Meg ouviu um zunido que soou como um xingamento. Fenoglio olhou com sono para a criatura cintilante. O que é isso? Ele perguntou com a voz rouca. Um vagalume mutante? Meg voltou para a cama sem tirar os olhos da fada. Ela voava cada vez mais depressa pelo quarto estreito, como uma borboleta extraviada. Subia até o teto, voltava para a porta, ia de novo até a janela. Sempre voltava para a janela. Meg pôs o livro no colo de Fenoglio. Peter Pan. Ele olhou para o livro, depois para a fada, depois de novo para o livro. Foi sem querer, sussurrou Meg. Verdade. A fada voou mais uma vez para a janela, inquieta. Não! Meg foi até ela. Você não pode sair. Você não entende. Era uma fada. Não era maior do que a sua mão, mas ainda não terminara de crescer. Era uma menina que se chamava Sininho e estava vestida elegantemente com uma folha plissada. Está vindo alguém. Fenoglio ergueu-se tão depressa que bateu a cabeça na cama de cima. Ele tinha razão. Lá fora, no corredor, passos se aproximavam, passos rápidos e decididos. Meg recuou em direção à janela. O que seria aquilo? Era de madrugada. Mochegou, ela pensou. Ele está aqui. Seu coração pulou de alegria, embora ela não quisesse se alegrar. Esconda! Sussurrou Fenoglio. Depressa! Esconda! Meg olhou para ele confusa. É claro, a fada! Eles não podiam descobri-la. Meg tentou pegá-la, mas ela escapou de seus dedos e voou para o teto. Ali ela ficou, como uma lâmpada de vidro invisível. Os passos agora estavam muito próximos. É isso que você chama de montar guarda? Era a voz de Basta. Meg ouviu um gemido abafado, provavelmente ele acordara o guarda com um chute. Vamos, abra! Não tenho todo o tempo do mundo. Alguém enfiou a chave na fechadura. Não é essa a chave, seu preguiçoso idiota. Capricórnio está esperando a menina, e eu direi a ele por que teve que esperar tanto. Meg subiu em sua cama e chacoalhou perigosamente quando ela ficou de pé. Sininho, ela sussurrou, por favor, vem aqui. Mas mesmo que Meg estendesse a mão com todo cuidado, a fada voou de volta para a janela e Basta abriu a porta. Ei, de onde é que ela veio? Ele perguntou, parando na porta aberta. Fazia muitos anos que eu não via uma dessas criaturas com asas. Meg e Fenoglio ficaram calados. E o que deveriam dizer? Não pensem que vão se safar dessa. Basta tirou seu paletó, segurou-o com a mão esquerda e foi andando devagar em direção à janela. Fique na porta para o caso dela escapar, ele ordenou ao guarda. Se a deixar passar, eu corto suas orelhas. Deixe-a, disse Meg. Ela desceu depressa da cama, mas Basta foi mais rápido. Jogou o paletó no ar e a luz de Sininho se apagou como uma vela soprada. Sobre o tecido preto ainda se via um brilho suave quando o casaco caiu no chão. Basta recolheu-o com cuidado, fechou-o como um saco e parou com ele diante de Meg. Vamos lá, meu amor, desembuche, ele ordenou com a voz calma. De onde veio a fada? Eu não sei, exclamou Meg sem olhar para ele. Ela apareceu de repente. Basta olhou para o vigia. Você já viu uma fada ou coisa parecida aqui na região? Ele perguntou.
O vigia ergueu o jornal, onde ainda estavam grudadas algumas asas de mariposas, e com um sorriso largo bateu-o contra o batente da porta. Não, mas se visse saberia o que fazer com ela, ele disse. Essas criaturinhas são incômodas como pernilongos, mas dizem que dão sorte. Basta virou-se para Meg novamente. Portanto, desembuche de uma vez. Como ela veio parar aqui? Não vou perguntar de novo. Meg não conseguia evitar. Seus olhos voltaram-se para o livro que Fenoglio deixara cair. Basta seguiu o olhar dela e apanhou o livro. Ora, vejam só, ele murmurou enquanto examinava a ilustração da capa. O ilustrador retratara Sininho muito bem. Na realidade, ela era um pouco mais pálida do que na figura e também um pouquinho menor, mas Basta naturalmente a reconheceu apesar disso. Ele soltou um assobio e depois segurou o livro bem perto do rosto de Meg. Não vai querer me dizer que foi o velho, ele disse. Foi você, aposto a minha navalha. Foi o seu pai quem ensinou a ler assim ou você herdou isso dele? Bem, tanto faz. Ele enfiou o livro no cós da calça e puxou Meg pelo braço. Venha, vamos contar isso para Capricórnio. Na verdade, eu deveria levá-la apenas para que você se reencontre com um velho conhecido seu, mas com certeza Capricórnio não terá nada contra uma novidade tão interessante. O meu pai chegou? Meg deixou-se levar sem resistir. Basta sacudiu a cabeça e olhou para ela com um ar de deboche. Não, ele ainda não deu as caras, disse. Pelo jeito, ele preza mais a própria pele do que a sua. Se eu fosse você, ficaria muito zangada com ele. Meg sentiu duas coisas ao mesmo tempo, decepção aguda e também alívio. Confesso que também estou bastante decepcionado com ele, prosseguiu Basta. Afinal de contas, apostei a minha cabeça que ele viria, mas agora não precisamos mais dele, não é mesmo? Ele sacudiu o paletó e Meg acreditou ter ouvido bem baixinho um tilintar desesperado. Tranque o velho de novo, ordenou Basta para o vigia. E ai de você se estiver cochilando outra vez quando eu voltar. Então ele arrastou Meg pelo corredor. 39. Punição para os traidores. E você? Perguntou Loboche. Você, Crabate, não tem medo? Mais do que você pode imaginar, disse Crabate. E não apenas por mim. Ottfried Preussler, Crabate. A própria sombra de Meg seguiu-a como um espírito mau quando ela atravessou com Basta a praça na frente da igreja. A luz ofuscante dos holofotes fazia a lua parecer um lampião obsoleto. Já dentro da igreja não estava tão claro. A estátua de Capricórnio olhava empalidecida para o alto da escuridão, bem engolida pelas sombras, e entre as colunas estava tudo tão negro que parecia que a noite se refugiara ali da luz dos holofotes. Apenas sobre Capricórnio pendia uma lâmpada solitária. Ele parecia entediado, sentado na poltrona com seu roupão de seda, brilhante como as penas de um pavão. Também dessa vez a gralha estava atrás dele. Na luz escassa, ela não era mais do que um rosto pálido em cima de um vestido preto. Num dos tonéis, ao pé da escada, ardia um fogo. A fumaça queimava os olhos de Meg, e a luz bruxelante que vinha do tonel dançava pelas paredes e colunas, como se toda a igreja estivesse em chamas. Ponha o trapo diante da janela dos filhos dele. Como uma última advertência. A voz de Capricórnio ecoou até Meg, embora ele não tivesse falado alto. Então ele ordenou a Cockrell, que estava ao pé da escada junto com os dois homens. Embeba em gasolina até pingar. Quando o cheiro penetrar no nariz desse cabeça dura logo de manhã, ele finalmente vai entender que a minha paciência tem limite. Cockrell acatou a ordem inclinando ligeiramente a cabeça. Depois girou nos calcanhares e fez um sinal para os outros dois o seguirem. Seus rostos estavam enegrecidos como fuligem, e os três levavam uma pena de galinha na lapela. Ah, filha de língua encantada! Grunhiu Cockrell em tom de zombaria quando passou por Meg com seu passo manco. Ora, ora, o papai ainda não veio buscá-la? Parece que ele não está com muita saudade. Os outros dois riram e Meg não pôde evitar que o sangue lhe subisse à face. Finalmente! Exclamou Capricórnio quando Basta parou com ela diante da escada. Por que demorou tanto? No rosto da gralha desenhou-se um sorriso furtivo. Ela ergueu ligeiramente o lábio inferior, o que dava ao seu rosto magro a expressão de grande satisfação. Essa satisfação inquietava Meg muito mais do que a cara fechada que normalmente se via na mãe de Capricórnio. O vigia não acertava a chave, retrucou Basta irritado. E depois eu tive que pegar isso aqui. A fada começou a se mexer novamente, quando ele ergueu o paletó, formando uma barriga no tecido com suas tentativas desesperadas de se libertar.
Mas o que é isso? A voz de Capricórnio soou impaciente. Agora você deu para caçar morcegos? Basta apertou os lábios contrariado, mas guardou a resposta e pôs a mão debaixo do tecido preto sem dizer uma palavra. Ele xingou em voz baixa quando tirou a fada dali. Essas criaturinhas infernais, ele esbravejou. Eu tinha me esquecido de como elas mordem. Sininho batia desesperadamente uma asa, a outra estava presa entre os dedos de Basta. Meg não conseguiu olhar. Estava envergonhada por ter tirado a frágil fadinha do seu livro, muito envergonhada. Capricórnio examinou a fada com cara de nojo. De onde ela veio, afinal? E que espécie é essa? Eu nunca vi uma com asas desse tipo. Basta tirou Peter Pan da cintura e pôs o livro no degrau. Acho que ela veio daqui, ele disse. Veja a figura na capa. E dentro também tem retratos dela. E agora adivinha quem a tirou daí? Ele apertou o sininho tão firme que ela começou a ofegar sem voz, e então pôs a outra mão no ombro de Meg. Ela tentou se livrar dos dedos de Basta, mas ele apertou mais forte ainda. A menina? A voz de Capricórnio soou incrédula. Sim, parece que ela é tão boa nisso quanto o seu pai. Veja só a fada. Basta segurou o sininho pelas pernas fininhas e a ergueu. Ela está totalmente em ordem, não acha? Consegue voar, tilintar e xingar, ou seja, tudo que essas criaturas idiotas fazem. Interessante. Aliás, interessantíssimo. Capricórnio levantou-se da poltrona, apertou o cinto do roupão e começou a descer. Ele parou ao lado do livro que Basta deixara nos degraus. Então é de família, ele murmurou enquanto se curvava e recolhia o livro. Com o senho franzido, ele examinou a capa. Peter Pan. Mas esse é um dos livros que o meu antigo leitor apreciava muito. Sim, eu me lembro. Ele já leu para mim. Ele ia extrair um daqueles piratas, mas foi um fiasco completo. Ele me trouxe peixes fedidos e um gancho enferrujado. Não foi dessa vez que ele teve que comer os peixes de castigo? Basta deu uma gargalhada. Foi, mas ele não reclamou tanto quanto no dia em que você mandou tirar os livros dele. Ele deve ter escondido esses aqui. Sim, deve ter sido isso, disse Capricórnio e foi andando até Meg com um ar pensativo. Ela sentiu vontade de morder os dedos dele quando ele pôs a mão em seu queixo e virou o rosto dela para que olhasse diretamente em seus olhos pálidos. Está vendo como ela olha para mim? Basta. Ele observou seu tom de zombaria. O mesmo olhar teimoso do pai. É melhor guardar esse olhar para ele, menina. Você deve estar muito zangada com seu pai, não é? Bem, a partir de agora não preciso mais me interessar pelo paradeiro dele. De hoje em diante você será a minha talentosíssima leitora. Mas você? Você deve odiá-lo por tê-lo abandonado, não é? Não se envergonhe disso. O ódio pode ser edificante. Eu também nunca gostei do meu pai. Meg virou a cabeça para o lado quando Capricórnio finalmente soltou seu queixo. Seu rosto ardia de raiva e de vergonha, e ela ainda sentiu os dedos dele na pele como se tivessem deixado manchas. Basta lhe contou por que outra razão teve que trazê-la aqui a essa hora da noite? Para encontrar alguém. Meg tentou falar com a voz firme e sem medo, mas não conseguiu. O choro que estava preso em sua garganta exalou apenas um sussurro. Certo. Capricórnio fez um sinal para a gralha, que acatou com um aceno de cabeça. Então ela desceu a escada e desapareceu no breu atrás das colunas. Pouco depois, Meg ouviu um rangido sobre a cabeça e, quando olhou para o teto assustada, viu algumas coisas descendo da escuridão. Uma rede. Não, eram 2 redes, como as que ela já vira nos barcos de pesca. Elas pararam a cerca de 5 metros do chão e ficaram ali suspensas, bem em cima da cabeça de Meg. Só então ela percebeu que havia pessoas dentro da malha grosseira, como pássaros enroscados na rede de proteção de uma árvore frutífera. Meg teve vertigens de olhar para o alto e imaginar a sensação de estar lá em cima suspensa apenas por algumas cordas. E então, não está reconhecendo o seu velho amigo? Capricórnio pôs as mãos no bolso do roupão. Sininho ainda estava preso nos dedos de Basta como uma boneca quebrada. Seu tilintar hesitante era o único ruído que se ouvia. Está assim. A satisfação na voz de Capricórnio era evidente. É isso que acontece com traidores sujos que roubam chaves e libertam prisioneiros. Meg não se dignou a olhar para ele. Ela só tinha olhos para dedo empoeirado. Sim, claro, era dedo empoeirado. Olá, Meg, ele exclamou. Você parece pálida. Ele realmente se esforçava para soar despreocupado, mas Meg ouviu o medo em sua voz. De vozes ela entendia. Seu pai mandou um grande abraço para você. Ele me pediu que lhe dissesse que logo virá buscá-la e que não virá sozinho.
Você vai virar um verdadeiro contador de histórias se continuar assim, devorador de fogo. Basta exclamou para o alto. Mas nem mesmo a menina acredita nas suas histórias. Você deveria pensar em algo melhor. Meg ficou olhando para o dedo empoeirado. Ela gostaria tanto de acreditar nele. Ei, basta! Solte de uma vez essa pobre fada! Dedo empoeirado gritou para o seu velho inimigo. Mande-a aqui para cima. Faz muito tempo que não vejo uma. Bem que você gostaria, mas não. Ficarei com essa para mim, respondeu Basta e cutucou o minúsculo nariz de Sininho com a ponta do dedo. Ouvi falar que as fadas afastam o azar se a gente as deixar no quarto. Talvez eu aguarde num desses garrafões de vinho. Você, que foi sempre um grande amigo das fadas, deve saber o que elas comem. Devo alimentá-las com moscas? Sininho deu uma cotovelada no dedo de Basta e tentou desesperadamente libertar sua segunda asa. Ela conseguiu, mas Basta continuou segurando firme suas pernas, e por mais que ela batesse as asas, não conseguiu soltar-se dele, até que finalmente desistiu com o tilintar quase sumido. Seu brilho estava fraco como o de uma vela no final do pavio. Sabe por que mandei trazer a menina, dedo empoeirado? Exclamou Capricórnio para seu prisioneiro. Para que ela convencesse você a nos contar alguma coisa sobre o pai dela e o paradeiro dele. Caso você realmente saiba, e já estou começando a duvidar disso. Mas agora não preciso mais dessa informação. A filha assumirá o lugar do pai, e isso bem na hora certa. Sim, pois decidi que temos que pensar em algo muito especial para punir você. Algo impressionante, inesquecível. Afinal, é o que um traidor merece, não é? Já faz uma ideia de onde eu quero chegar? Não? Vou dar uma dica. Em sua homenagem, a minha nova leitora lerá algo de Coração de Tinta para nós. Afinal de contas, é o seu livro favorito, ainda que talvez você não goste do ser que ela vai trazer para o lado de cá. O pai dela já deveria ter trazido esse meu amigo há muito tempo, se você não o tivesse ajudado a fugir. Mas agora quem vai fazer isso é a filha. Você consegue imaginar de que amigo estou falando? Dedo empoeirado encostou na rede o rosto marcado por cicatrizes. Ah, sim, consigo sim. Nunca me esqueceria dele, Dedo empoeirado disse com uma voz tão baixa que Meg teve que fazer um esforço para entender. Por que é que vocês estão falando só da punição do cuspidor de fogo? A gralha reaparecera entre as colunas. Vocês se esqueceram da nossa pombinha muda? A traição dela foi um mínimo tão ruim quanto a dele. Ela lançou um olhar cheio de desprezo para a segunda rede. Sim, sim, é claro. A voz de Capricórnio soou quase como um lamento. Um grande desperdício, mas não podemos fazer nada. Meg não conseguiu distinguir o rosto da mulher que estava suspensa no alto, numa segunda rede atrás de Dedo empoeirado. Viu apenas os cabelos loiros escuros, o tecido de um vestido azul e as mãos pequenas segurando as cordas. Capricórnio deu um suspiro profundo. Ah, é mesmo vergonhoso, ele disse voltando-se para Dedo empoeirado. Você tinha que escolher justamente essa? Não podia convencer uma outra qualquer a bisbilhotar por aí para você? Eu realmente tenho uma queda por ela, desde que Darius, aquele incompetente, atirou do livro para mim. Nunca me incomodei por ela ter perdido a voz no caminho. Não, não mesmo. E genuinamente pensei que por causa disso poderia confiar mais nela. Sabia que antes os cabelos dela eram como fios de ouro? Sim, eu me lembro, respondeu o Dedo empoeirado com a voz rouca. Mas na sua presença eles escureceram. Que absurdo! Capricórnio franziu o senho irritado. Talvez devêssemos fazer uma tentativa com o pó de fada. Espalhando um pouco de pó por cima, até mesmo o latão fica parecendo ouro. Quem sabe também funcione com os cabelos de mulher. Já não vale mais a pena, disse a gralha com escárnio, a não ser que você queira que ela fique bonita para ser executada. Bom, tanto faz. Capricórnio virou-se bruscamente e voltou para a escada. Meg mal reparou. Estava olhando para a desconhecida. As palavras de Capricórnio ardiam como febre na sua testa. Cabelos como fios de ouro. Leitor incompetente. Não, não podia ser. Ela olhou para cima, apertou os olhos para distinguir melhor o rosto atrás das cordas, mas as sombras que os escondiam eram escuras demais. Muito bem. Capricórnio sentou-se em sua poltrona com mais um suspiro profundo. De quanto tempo precisaremos para os preparativos? Afinal de contas, tudo tem que acontecer como manda o figurino. 2 dias. A gralha subiu os degraus e ocupou novamente o lugar atrás dele. Caso você queira convidar também os homens das outras bases. Capricórnio franziu a testa. Sim, por que não? Já está em tempo de instituir um novo exemplo. Nos últimos tempos, a disciplina tem deixado muito a desejar.
Ele disse essas palavras olhando para Basta, que abaixou a cabeça, como se todas as falhas dos últimos dias pesassem como chumbo em suas costas. Então, depois de amanhã, prosseguiu Capricórnio, assim que escurecer. Antes disso, Darius deve fazer mais um teste com a menina. Faça ler umas coisas qualquer. Eu apenas quero ter certeza de que a aparição da fada não foi um acaso. Basta havia embrulhado o sininho em seu casaco novamente. Meg sentiu vontade de tapar os ouvidos para não ouvir o tilintar desesperado da fada. Apertou os lábios para que eles parassem de tremer e olhou para Capricórnio. Só que eu não vou ler para você, ela disse. Sua voz ecoou na igreja como uma voz de uma pessoa estranha. Nem uma única palavra. Não vou trazer ouro para você e muito menos um carrasco. Ela cuspiu essas palavras no rosto de Capricórnio, mas ele apenas continuou brincando entediado com o cinto do seu roupão. Leve-a de volta, ele ordenou a Basta. É tarde. A menina precisa dormir. Basta deu um cutucão nas costas de Meg. Vamos, você ouviu. Mexa-se. Meg olhou uma última vez para Dedo Empoeirado e então começou a andar, hesitante, na frente de Basta. Quando estavam de novo sobre a segunda rede, ela olhou mais uma vez para cima. O rosto da mulher desconhecida ainda estava no escuro, mas ela acreditou ter reconhecido os olhos, o nariz estreito. E se ela imaginasse os cabelos mais claros? Vamos, ande, rosnou Basta. Meg obedeceu, mas olhou de novo para trás várias vezes. Não vou ler, ela exclamou quando já estavam quase na porta. Eu juro, não vou ler ninguém para ele, nunca. Não jure o que você não pode cumprir, sussurrou Basta enquanto abria o portal. Então ele a arrastou de volta para a praça iluminada. 40. O cavalo negro da noite. Ele se abaixou e tirou Sofia do bolso do colete. Ela estava apenas de camisola, os pés descalços. Ela tremia olhando para as nuvens rodopiantes e as ondas de vapores fantasmagóricos ao seu redor. Onde estamos, afinal? Ela perguntou. Na Terra dos Sonhos, disse o BGA. Estamos no lugar de onde vêm os sonhos. Roald Dahl, o BGA. Fenoglio estava deitado na cama quando Basta despejou Meg dentro do quarto. O que vocês fizeram com ela? Ele disse zangado enquanto se punha de pé rapidamente. Ela está branca como a parede. Mas Basta já havia fechado a porta atrás de si. O seu substituto virá daqui a 2 horas. Meg o ouviu dizer ao vigia. Então ele se foi. Fenoglio pôs as mãos no ombro de Meg e olhou preocupado para o rosto dela. E então? Conte. O que eles queriam com você? O seu pai está aqui? Meg fez que não com a cabeça. Eles prenderam o Dedo Empoeirado, ela respondeu. E uma mulher. Que mulher? Céus, você não está bem. Fenoglio puxou-a para perto de si. Meg sentou-se ao seu lado na cama. Acho que ela é minha mãe, ela sussurrou. Sua mãe? Fenoglio olhou para ela espantado. Seus olhos estavam vermelhos por causa da noite passada em claro. Meg começou a alisar o vestido com uma expressão ausente. O tecido estava sujo e amassado. Também pudera, fazia dias que ela dormia com ele. Os cabelos dela estão mais escuros, ela balbuciou. E a foto que Mo tem dela tem mais de 9 anos. Capricórnio mandou pendurá-la numa rede, ao lado de Dedo Empoeirado. Ele pretende executar os 2 daqui a 2 dias e quer que eu leia Coração de Tinta para trazer seu amigo, como o Capricórnio chama, esse que contei para você. É o mesmo que ele queria que Mo trouxesse. Você não quis me contar quem é, mas agora eu preciso saber. Ela olhou suplicante para Fenoglio. O velho escritor fechou os olhos. Meu Deus, ele murmurou. Lá fora ainda estava escuro. A lua pairava diante da janela. Uma nuvem passou na frente dela como um vestido rasgado. Amanhã contarei tudo, disse Fenoglio. Prometo. Não, conte agora. Ele olhou para ela pensativo. Não é uma história para contar à noite. Você terá pesadelos depois. Conte agora, repetiu Meg. Fenoglio suspirou. Ah, meu Deus, esse olhar eu conheço dos meus netos, ele disse. Está bem. Ele a ajudou a subir na cama, pôs o pullover de Mo debaixo da cabeça dela e esticou o cobertor. Vou lhe contar com as palavras que estão em Coração de Tinta, disse ele baixinho. Sei esse trecho quase de cor. Na época eu estava muito orgulhoso dele. Fenoglio pigarreou antes de sussurrar as palavras na noite. Mas havia alguém que era mais temido do que todos os homens de Capricórnio.
Eles o chamavam de Sombra. Ele só aparecia quando Capricórnio o evocava. Ora ele era vermelho como fogo, ora da cor das cinzas em que transformava tudo o que devorava. Como as chamas de uma fogueira, ele se erguia da terra em labaredas. Seus dedos e até mesmo seu hálito traziam a morte. Ele se erguia dos pés do senhor dele, furtivo e sem rosto como um cão farejador, esperando que a sua vítima fosse apontada. Fenoglio passou a mão na testa e olhou para a janela. Demorou um tempo até ele continuar, como se precisasse evocar da memória cada palavra de muitos anos já passados. Dizia-se, ele finalmente retomou a narrativa, que Capricórnio mandara que um duende, ou um dos anões que entendiam de tudo que o fogo e a fumaça são capazes de produzir, criasse sombra a partir das cinzas de suas vítimas. Ninguém sabia ao certo, pois dizia-se que Capricórnio mandara matar aquele que havia dado vida à sombra. Apenas uma coisa se sabia, que ele era imortal e invulnerável e cruel como seu senhor. Fenoglio calou-se, e Meg olhou para a noite com o coração palpitante. Sim, Meg, disse Fenoglio finalmente com a voz baixa. Acho que ele quer que você traga sombra, e que Deus nos proteja se você conseguir. Existem muitos monstros nesse mundo. Quase todos são humanos, e todos são mortais. Eu não gostaria de ser culpado de que no futuro mais um monstro imortal venha a espalhar medo e terror nesse planeta. O seu pai teve uma ideia quando me procurou. Eu já disse uma vez a você. Talvez seja a nossa única chance, mas ainda não sei se vai funcionar. Preciso pensar. Não temos muito tempo e agora você deveria dormir. O que você disse? Que tudo deve acontecer depois de amanhã? Meg confirmou com a cabeça. Assim que escurecer, ela sussurrou. Fenoglio passou a mão no rosto com um ar cansado. Quanto à mulher, você não deveria se preocupar, ele disse. Não sei se você vai gostar de ouvir isso, mas acho impossível que seja sua mãe, por mais que talvez você deseje que sim. Como ela teria vindo parar aqui? Darius! Meg enfiou o rosto no pullover de Mor. O leitor ruim. Capricórnio disse que foi ele quem a trouxe e que ela perdeu a voz no caminho. Ela voltou, tenho certeza, e Mo não sabe disso. Ele ainda acha que ela está no livro e... Bem, se você tiver razão, então seria muito melhor que ela ainda estivesse lá no livro, disse Fenoglio enquanto cobria Meg mais uma vez com o cobertor. Ainda acho que você está enganada, mas acredite no que quiser, e agora durma. Meg não conseguiu dormir. Com o rosto voltado para a parede, ela ficou ali deitada escutando dentro de si mesma. Preocupação e alegria misturavam-se em seu coração, como duas tintas escorrendo no mesmo sentido. Toda vez que ela fechava os olhos, via as redes e os dois rostos presos atrás delas, dedo empoeirado e o outro, apagado como numa velha foto. Por mais que ela se esforçasse em ver melhor, ele sempre desaparecia. Lá fora o dia começava a raiar quando ela finalmente adormeceu, mas a noite não levou consigo os sonhos ruins. No lusco-fusco da madrugada, eles cresceram ainda mais rápido e de segundos teceram uma eternidade. Gigantes de um olho só e aranhas gigantescas invadiram os sonhos de Meg, cães do inferno, bruxas devoradoras de crianças, todas as figuras terríveis que ela já encontrara no reino das letras. Elas rastejavam do baú que Mo construíra e abriam caminho entre as páginas de seus livros favoritos. Brotavam monstros até mesmo dos livros de figuras que Mo lhe dera quando as letras ainda não faziam sentido para ela. Com suas cores berrantes e suas cabeleiras desgrenhadas, elas dançavam, sorriam com suas bocarras e arreganhavam os dentes pontudos. Ali estava o gato de Alice, do qual ela sempre sentira medo, e os monstros de Maurice Sendak, de quem Mo gostava tanto que chegara a pendurar um pôster na oficina dele. Como seus dentes eram grandes! Dedo empoeirado ia sumir no meio deles como um pãozinho. Mas justamente quando um deles, aquele de olhos grandes e esbugalhados, estendia suas garras, na noite escura surgiu uma nova figura, crepitante como uma labareda, cinzenta e sem rosto, que pegou o monstro e o despedaçou como papel. Meg! Os monstros fugiram correndo, o sol bateu no rosto de Meg. Fenoglio estava ao seu lado na cama. Você estava sonhando. Meg sentou-se e olhou para o rosto dele. Parecia que ele não havia pregado o olho a noite inteira, e com isso tinha adquirido mais algumas rugas. Onde está meu pai, Fenoglio? Ela perguntou. Por que ele não vem?
41. Farid. Aqueles ladrões costumavam ficar à espreita nas estradas, atacar aldeias e cidades e atormentar os moradores. E sempre que pilhavam uma caravana ou saqueavam uma aldeia, levavam seus botins para lugares afastados e escondidos, longe da vista das pessoas. A história de Ali Babá e os 40 ladrões. Farid fitou a noite até doerem os olhos, mas Dedo Empoeirado não veio. Às vezes Farid pensava ver o rosto do companheiro entre os galhos das árvores. Às vezes acreditava ouvir o ruído mínimo dos passos dele nas folhas secas, mas era sempre ilusão. Farid estava habituado a espreitar a noite. Passara muitas e incontáveis noites fazendo isso, e aprendera a confiar mais em seus ouvidos do que nos seus olhos. Antes, na outra vida, quando o mundo ao seu redor não era verde, e sim amarelo e marrom, seus olhos o haviam deixado em apuros algumas vezes, mas nos ouvidos ele sempre pudera confiar. Apesar disso, naquela noite, a mais longa de todas as noites, Farid espreitou em vão. Dedo Empoeirado não voltou. Quando o sol raiou sobre as colinas, Farid andou até os 2 prisioneiros, deu-lhes água, um pouco do pão seco que ainda havia e algumas azeitonas. Seja sensato, Farid. Solte-nos, disse Língua Encantada enquanto ele pôs o pão em sua boca. Dedo Empoeirado já deveria ter voltado. Você sabe disso. Farid não disse nada. Seus ouvidos amavam a voz de Língua Encantada. Ela o tirara de sua vida miserável, mas ele gostava ainda mais de Dedo Empoeirado. Ele mesmo não sabia por quê. E Dedo Empoeirado lhe dissera para vigiar os prisioneiros. Não dissera nada sobre soltá-los. Escute aqui. Você é um rapaz inteligente, disse a mulher. Portanto, use a cabeça por um momento, está bem? Você quer ficar sentado aqui até que os homens de Capricórnio venham e nos encontrem? Será um espetáculo e tanto. Um garoto vigiando 2 pessoas amarradas que não podem mexer um dedo para ajudá-lo. Eles vão morrer de rir. Como era mesmo que ela se chamava? Elinor. Farid tinha dificuldade em gravar esse nome, que pesava como uma pedra em sua língua. Soava como o nome de uma feiticeira de terras muito distantes. Ele tinha um certo medo dela. Ela olhava para ele como um homem, sem vergonha, sem medo, e a voz dela podia se elevar, furiosa como a de um leão. Precisamos ir até a aldeia, Farid, disse Língua Encantada. Temos que descobrir o que aconteceu com Dedo Empoeirado e onde está minha filha. Sim, a garota de olhos claros, 2 pequenos pedaços de céu que caíram e foram apanhados por cílios escuros. Farid cavocava a terra com um pau. Uma formiga passou na frente de seus pés carregando uma migalha de pão que era maior do que ela mesma. Talvez ele não entenda o que estamos falando, disse Elinor. Farid ergueu a cabeça e olhou irritado para ela. Eu entendo tudo. Desde o primeiro instante, ele entendera tudo, como se nunca tivesse ouvido outra língua. Ele se lembrou da Igreja Vermelha. Dedo Empoeirado lhe explicara que era uma igreja. Farid nunca tinha visto um edifício daquele tipo antes. Ele também se lembrou do homem com a navalha. Em sua antiga vida, havia muitos homens como aquele. Eles adoravam suas armas e faziam coisas terríveis com elas. Você vai fugir se eu te soltar. Farid olhou inseguro para a Língua Encantada. Não vou. Ou você acha que vou deixar a minha filha lá embaixo com Basta e Capricórnio? Basta e Capricórnio. Sim, eram esses os nomes. O homem da navalha e o homem com olhos claros como água. Um bandido, um assassino. Farid sabia tudo sobre eles. Dedo Empoeirado contara muitas coisas quando os 2 se sentavam diante da fogueira à noite. Eles haviam trocado histórias escabrosas, embora ambos ansiassem por uma história feliz. E aquela estava ficando mais escabrosa a cada dia. É melhor eu ir sozinho. Farid fincou um pau na terra com tanta força que ele se partiu. Tenho prática de entrar escondido em aldeias estranhas, em palácios, casas. Era o meu trabalho, antigamente. Você sabe. Língua Encantada fez que sim. Eles sempre me mandavam, continuou Farid. Quem teria medo de um garoto magro? Eu podia bisbilhotar por toda parte sem despertar suspeitas. Quando será a troca da guarda? Qual o melhor caminho para a fuga? Onde mora o homem mais rico do lugar? Se tudo dava certo, eles me davam bastante comida. Se as coisas davam errado, me batiam como se eu fosse um cachorro. Eles? Perguntou Elinor. Os ladrões, respondeu Farid. Os 2 adultos se calaram, e Dedo Empoeirado ainda não voltara. Farid olhou para a aldeia e viu como os primeiros raios de sol começavam a brilhar sobre os telhados. Está bem,
Talvez você tenha razão, disse Língua Encantada. Você entra na aldeia sozinho e tenta descobrir o que precisamos saber, mas antes nos solta. Só assim poderemos ajudá-lo se eles os apanharem. Além disso, eu não gostaria de estar aqui amarrado desse jeito quando passar a primeira cobra. A mulher olhou assustada ao redor, como se já tivesse ouvido um farfalhar entre as folhas secas, mas Farid olhou pensativo para o rosto de Língua Encantada. Tentava descobrir se seus olhos também podiam confiar em Língua Encantada, como seus ouvidos já confiavam. Finalmente ele se levantou sem dizer uma palavra, tirou do cinto a navalha que Dedo Empoeirado lhe dera e cortou a corda que prendia os dois. Oh, meu Deus! Nunca mais vou deixar que me amarrem! Exclamou Elinor, esfregando os braços e as pernas. Está tudo formigando, como se eu tivesse me transformado numa boneca de pano. Como você está, Mortimer? Você ainda sente os pés? Farid examinou-a curioso. Você não parece a mulher dele. Você é a mãe dele? Ele perguntou, apontando para a Língua Encantada com a cabeça. Elinor ficou vermelha como um pimentão. Meu Deus do céu! Não! Como você teve essa ideia? Eu pareço tão velha assim? Ela olhou para si mesma e fez que sim com a cabeça. Sim, provavelmente. Mesmo assim, eu não sou a mãe dele. E também não sou a mãe de Meg, caso essa seja a sua próxima hipótese. Meus filhos eram todos de papel e tinta, e aquela criatura... Ela apontou para os telhados da aldeia de Capricórnio que brilhavam entre as folhagens. Mandou matar muitos deles. Ele vai se arrepender. Pode acreditar em mim. Farid olhou para ela com uma expressão de dúvida. Não podia imaginar Capricórnio com medo de uma mulher, muito menos de uma que ficava quase sem fôlego para subir um morro e tinha medo de cobras. Não, se o homem de olhos pálidos tivesse medo de alguma coisa, era apenas daquilo que todo mundo tem, da morte. E Elinor não parecia alguém que soubesse matar. Língua Encantada também não. A menina? Perguntou Farid hesitante. Onde está a mãe dela? Língua Encantada andou até os restos da fogueira e pegou mais um pedaço do pão que estava entre as pedras enegrecidas. Ela se foi há muito tempo, ele disse. Meg tinha acabado de fazer 3 anos. E a sua mãe? Farid sacudiu os ombros e olhou para o céu. Ele estava completamente azul, como se nunca houvesse existido noite. Estou melhor agora, ele disse. Guardou de novo a navalha e pegou a mochila de Dedo Empoeirado. Gwyn estava dormindo a apenas alguns passos, encolhido entre as raízes de uma árvore. Farid ergueu o animal e o enfiou na mochila. A Marta protestou sonolenta, mas Farid enfiou a cabeça dela para dentro e fechou as fivelas. — Por que você está levando a Marta? Perguntou Elinor espantada. Só o cheiro dela já pode denunciar você. Gwyn pode ser útil, respondeu Farid e enfiou também na mochila a ponta do seu rabo peludo. Ele é inteligente, mais inteligente até do que um cão ou um camelo. Ele entende o que a gente diz para ele e talvez encontre Dedo Empoeirado. Língua Encantada procurou em seu bolso até encontrar um pedaço de papel. Farid, não sei se você vai conseguir descobrir onde eles prenderam Meg, ele disse enquanto rabiscava algo às pressas com um toco de lápis. Mas se for possível, você poderia tentar fazer com que ela receba esse bilhete? Farid pegou o pedaço de papel e o examinou. O que está escrito? Ele perguntou. Elinor tirou o bilhete de seus dedos. Com os diabos, Mortimer. O que é isso? Ela perguntou. Língua Encantada sorriu. Meg e eu já trocamos muitas mensagens com essa escrita. Ela domina o código muito melhor do que eu. Não está reconhecendo? Vem de um livro. Estamos por perto, está escrito. Não se preocupe. Logo iremos buscá-la. Mo, Elinor e Farid. Só Meg conseguirá ler o bilhete, mas ninguém. Ah, murmurou Elinor enquanto devolvia o bilhete para Farid. Certo. Caso o bilhete caia em mãos erradas, é muito melhor assim, pois talvez algum desses incendiários saibam ler. Farid dobrou o papel até ele ficar quase do tamanho de uma moeda e o enfiou no bolso da calça. O mais tardar, quando o sol estiver em cima daquela colina ali, estarei de volta, ele disse. Se eu não voltar, irei procurá-lo, Língua Encantada terminou a frase. E eu também, é claro, acrescentou Elinor. Farid não achou uma boa ideia, mas não disse nada. Ele foi pelo mesmo caminho por onde Dedo Empoeirado descera na noite anterior, quando desaparecera como se os espíritos que espreitavam na escuridão o tivessem devorado. 42. Pelo na janela.
Só a linguagem nos protege do horror das coisas indizíveis. Toni Morrison, Discurso de recebimento do Prêmio Nobel de 1993. Naquela manhã, Narichato levou para Meg e Fenoglio um café da manhã que não consistia apenas em pães e azeitonas. Ele também pôs sobre a mesa uma cesta com frutas e um prato cheio de bolinhos doces. O sorriso que ele serviu de lambuja, porém, não agradou a Meg nem um pouco. Tudo para você, princesinha! Ele grunhiu e deu um beliscão na bochecha dela, para sua vozinha ficar um pouco mais forte. Está o maior rebuliço desde que Basta espalhou a notícia da execução. Pois é o que eu sempre digo. Tem que haver algo mais na vida além de pendurar galos mortos e atirar em gatos. Fenoglio olhou enojado para Narichato, como se fosse quase impossível acreditar que tal criatura tivesse saído da pena dele. Sim, pois é. Faz muito tempo que não temos uma bela execução, prosseguiu Narichato enquanto voltava para a porta com seus passos pesados. Chama muito a atenção. É a desculpa de sempre. E quando alguém tem que desaparecer, cuidado, cuidado, faça parecer um acidente. Tem alguma graça nisso? Não. Nunca mais aconteceu como antigamente, quando tinha comida, bebida, dança e música. Assim é que deve ser. Dessa vez, finalmente vamos voltar aos velhos tempos. Fenoglio bebeu um gole do café preto que Narichato trouxera e engasgou. O que foi? Você não acha divertido, meu velho? Narichato encarou com um olhar debochado. Acredite, as execuções de Capricórnio são eventos muito especiais. E você acha que eu não sei? Murmurou Fenoglio infeliz. Nesse momento, alguém bateu na porta. Narichato havia deixado uma fresta aberta pela qual Darius, o leitor, enfiou a cabeça. Desculpe, ele disse baixinho e olhou para Narichato preocupado como um passarinho que precisava se aproximar de um gato faminto. Eu, vim para fazer a menina ler alguma coisa. Ordem de Capricórnio. Ah, é? Bem, tomara que dessa vez ela leia algo útil. Basta me mostrou a fada. Ela nem ao menos tem pó de fada, por mais que a gente sacuda. No olhar que Narichato lançou para Meg misturavam-se repulsa e veneração. Talvez ele a considerasse uma espécie de feiticeira. Ao passar por Darius, ele rosnou. Bata quando quiser sair. Darius assentiu e ficou ali um instante, imóvel, antes de se sentar constrangido à mesa com Meg e Fenoglio. Ele lançou olhares cabeçosos para as frutas, até que Fenoglio lhe estendeu a cesta. Hesitante, ele pegou um damasco. Levou, embevecido, a pequena fruta à boca, como se esperasse nunca mais na vida ter algo tão delicioso entre os lábios. Céus, isso é um damasco, zombou Fenoglio. Não é exatamente uma fruta rara nessa região. Darius cuspiu o caroço na mão com uma cara encabulada. Quando eu ficava trancado nesse quarto, ele declarou timidamente, eles me davam apenas pão seco. Também levaram os meus livros, mas eu consegui esconder alguns. E quando a fome era grande demais, eu ficava olhando para as figuras. A mais bonita delas era uma com damascos. Às vezes eu ficava horas olhando para as frutas pintadas enquanto minha boca se enchia de água. Desde então, não consigo me controlar quando vejo damascos. Meg pegou mais um damasco da cesta e colocou na mão magra de Darius. Eles trancavam você muitas vezes? Ela perguntou. O homenzinho magro sacudiu os ombros. Todas as vezes que eu lia e alguma coisa não dava muito certo. Ele respondeu evasivamente. Bem, na verdade sempre. Eles acabaram desistindo, pois notaram que a minha leitura não ficava muito melhor com o medo que eles punham em mim. Ao contrário. Narichato, por exemplo, ele baixou a voz e lançou um olhar nervoso em direção à porta. Eu li Narichato com Basta ao meu lado me ameaçando com a navalha. Bem, fazer o quê? Ele ergueu os ombros estreitos, resignado. Meg olhou para ele com compaixão. Então perguntou com a voz hesitante. Você também leu Mulheres do livro? É claro, respondeu Darius. Eu li Mortola. Ela afirma que eu a deixei mais velha e desconjuntada como uma cadeira bamba, mas acho que no caso dela não errei muito. Por sorte, Capricórnio também foi dessa opinião. E as mulheres mais jovens? Meg não olhou para Darius nem para Fenoglio ao perguntar. Vocês também leram Mulheres mais jovens? Oh, eu me lembro. Darius suspirou. Foi no mesmo dia em que li Mortola. Naquela época, Capricórnio vivia mais ao norte, num sítio isolado e meio arruinado nas montanhas, e não havia muitas garotas na região.
Eu morava com a minha irmã, não muito longe dali, e trabalhava como professor. Nas minhas horas vagas, eu fazia leituras em livrarias e escolas, em festas de crianças e de vez em quando nas tardes quentes de verão, até mesmo numa praça ou num café. Eu amava ler em voz alta. Seu olhar voltou-se para a janela, como se ali pudesse ver um pouco dos dias felizes já esquecidos. Basta reparou em mim quando eu estava lendo numa festa da aldeia. Acho que era Dr. Dolittle, e de repente surgiu um pássaro. Quando eu estava indo para casa, Basta me pegou como se eu fosse um cão sem dono e me levou para Capricórnio. Primeiro ele me fez ler Ouro, como fez com seu pai. Darius deu um sorriso triste para Meg. Depois tive que lhe trazer Mortola, e então ele me ordenou que lesse às suas criadas. Foi terrível. Ele ergueu os óculos com a voz trêmula. Eu estava com um medo danado. Como é que eu podia ler direito? Ele me deixou tentar 3 vezes. Ah, eu tive tanta pena delas. Não quero mais falar sobre isso. Ele escondeu o rosto com as mãos. Seus dedos eram magros como os de um homem velho. Maggie pensou ouvi-lo chorar e, por um instante, hesitou em fazer sua próxima pergunta, mas acabou por fazê-la. A criada que eles chamam de Reza? Ela perguntou enquanto o seu coração parecia querer sair pela boca. Também é uma delas? Darius tirou as mãos do rosto. Sim, ela veio totalmente por acaso. Seu nome nem estava escrito. Ele respondeu com a voz sumida. Na verdade, Capricórnio me pediram uma outra, mas de repente Reza estava lá. Primeiro eu pensei, dessa vez eu não fiz nada de errado. Ela era tão bonita, de uma beleza quase real, com cabelos dourados e olhos tristes. Mas então percebemos que ela não falava. Mas Capricórnio não se incomodou. Acho que isso até mesmo o agradou. Meio sem jeito, ele pôs a mão no bolso da calça e tirou um lenço amarrotado de dentro. Eu sei que conseguiria fazer melhor, ele soluçou, mas esse medo permanece. Posso? Com um sorriso triste, ele pegou mais um damasco e deu uma mordida. Então ele secou o sumo da boca com a manga do casaco, pigarreou e olhou para Meg. Seus olhos ficavam estranhamente grandes atrás daquelas lentes grossas. Para a festa que Capricórnio está planejando, ele disse enquanto baixava o olhar e passava o dedo pelo canto da mesa encabulado. Você terá que ler Coração de Tinta, como já deve saber. Até essa ocasião, o livro permanecerá guardado num local secreto. Apenas Capricórnio sabe onde é. Por isso você só poderá vê-lo no evento. Portanto, para a última amostra que Capricórnio exige do seu talento, teremos que utilizar um outro livro. Felizmente, ainda existem alguns livros nessa aldeia. Não são muitos, mas, bem, seja lá como for, fui incumbido de escolher o livro adequado. Ele ergueu novamente a cabeça e deu um sorriso tímido para Meg. Por sorte, dessa vez eu não tive que procurar ouro nem coisas do tipo. Capricórnio quer apenas uma prova da sua capacidade, e por isso, ele pôs um pequeno livro sobre a mesa. Escolhi esse aqui. Meg debruçou-se sobre a capa. Contos Escolhidos de Hans Christian Andersen. Ela leu em voz alta e olhou para Darius. São muito bonitos. Sim, ele disse baixinho. Tristes, mas muito bonitos mesmo. Ele pegou o livro de cima da mesa e o abriu para Meg num ponto em que, entre as páginas amareladas, à guisa de marcador, havia alguns pedaços de palha. A princípio, eu tinha pensado no meu conto favorito, aquele do rouxinol. Talvez você o conheça. Meg fez que sim. Sim, mas como a fada que você leu ontem não está nada bem na jarra onde Basta aprendeu, prosseguiu Darius, achei que talvez fosse melhor se você fizesse uma tentativa com o soldadinho de chumbo. O soldadinho de chumbo. Meg ficou calada. O valente soldadinho de chumbo em seu barquinho de papel. Ela imaginou como seria se de repente ele estivesse ali, ao lado da cesta de frutas. Não, ela disse. Não, eu já disse a Capricórnio. Não vou ler absolutamente nada para ele, nem mesmo como amostra. Diga a ele que eu não consigo mais. Diga que eu tentei e não saiu nada do livro. Darius olhou para ela penalizado. Eu faria isso com prazer. Faria mesmo. Mas a gralha... Ele pôs o dedo nos lábios, como se tivesse sido surpreendido. Oh, perdão. Naturalmente me refiro à nossa governanta, a senhora Mortola. É para ela que você deve ler. Eu apenas escolhi o texto. A gralha. Meg a viu diante de si com seus olhos de passarinho. E se eu mordesse a língua? Ela pensou. Bem forte. Isso já lhe acontecera sem querer algumas vezes,
e numa delas sua língua inchara tanto que ela tivera que falar com Mo em linguagem de sinais durante 2 dias. Ela olhou para Fenoglio em busca de ajuda. Leia, ele disse para sua surpresa. Leia para a velha, mas só com uma condição, que você possa ficar com o soldadinho de chumbo. Conte alguma história para ela. Diga que você precisa brincar com ele, senão vai morrer de tédio, por exemplo. E então peça mais uma coisa, algumas folhas de papel e um lápis. Diga que quer desenhar, entendeu? Se ela concordar, depois veremos. Meg não entendeu uma só palavra, mas antes que pudesse perguntar o que Fenoglio tinha em mente, a porta se abriu e a Gralha entrou no quarto. Ao vê-la, o leitor se pôs de pé tão afoito que derrubou da mesa o prato de Meg. « Oh, desculpe, desculpe! » ele balbuciou enquanto apanhava os cacos da louça com seus dedos ossudos. Ao pegar o último, fez um corte fundo no polegar e o sangue pingou no assoalho. « Levante-se, Palerma! » ralhou Mortola. « Você mostrou a ela o livro que deve ler? » Darius fez que sim e olhou para o dedo cortado com uma expressão infeliz. « Muito bem, agora suma daqui. Pode ir ajudar as mulheres na cozinha. Tenho umas galinhas para depenar. » Darius fez uma careta de nojo, mas fez uma mesura e desapareceu no corredor, não sem antes lançar um olhar piedoso para Meg. « Muito bem, disse a Gralha, fazendo um sinal impaciente com a cabeça. Comece a ler e capriche. Meg leu, e o soldadinho de chumbo de repente estava lá. Foi como se ele simplesmente tivesse despencado do teto. Foi uma queda horrível. Ele foi parar no chão de ponta cabeça, com a perna estendida no ar e a baioneta fincada entre as pedras do calçamento. A Gralha o pegou antes que Meg o alcançasse. Olhou para ele como se fosse um pedaço de madeira pintada, enquanto ele olhava para ela horrorizado. Então, ela o pôs no bolso de seu casaco de tricô grosseiro. « Por favor, posso ficar com ele? » balbuciou Meg quando a Gralha já estava na porta. Fenoglio postou-se atrás dela para lhe dar cobertura, mas a Gralha apenas olhou para Meg com seu olhar vítreo de passarinho. « A senhora não tem nada para fazer com ele, » Meg praguejou. « Eu estou tão entediada, por favor. » A Gralha olhou para ela impassível. « Depois que eu mostrar para Capricórnio, você o terá de volta, » ela disse, e então desapareceu. « O papel! » exclamou Fenoglio. « Você esqueceu o papel e o lápis. »« Sinto muito, » murmurou Meg. Ela não esquecera. Simplesmente não tivera coragem de pedir mais uma coisa à Gralha. Parecia que seu coração ia sair pela boca. « Bem, teremos que arranjar de outra maneira, » murmurou Fenoglio. « A questão é apenas como. » Meg andou até a janela, encostou a testa no vidro e olhou para o jardim lá embaixo, onde algumas das criadas de Capricórnio estavam ocupadas em prender os tomateiros nas estacas. O que Mo diria quando soubesse que ela também tinha o dom? Ela pensou. Quem você tirou do livro, Meg? A pobre Sininho e o valente soldadinho de chumbo? Sim, murmurou Meg enquanto desenhava com o dedo um M visível na vidraça. Pobre fadinha, pobre soldadinho de chumbo, pobre dedo empoeirado. E mais uma vez ela pensou na mulher de cabelos escuros. Reza, ela murmurou. Teresa. Era esse o nome da sua mãe. Ela já ia dar as costas para a janela quando viu pelo canto de olho que havia uma coisa lá fora se aproximando pelo batente da janela. Um focinho peludo. Meg recuou assustada. Ratos subiam nas paredes das casas? Sim, subiam. Mas aquilo não era o rato. O focinho era muito achatado. Depressa ela se encostou no vidro novamente. Gwyn. A Marta estava sentada no batente estreito, olhando para ela com olhos sonolentos. Basta, murmurou Fenoglio atrás dela. Isso mesmo. Basta vai me arrumar o papel. É uma ideia. Meg abriu a janela bem devagar para que Gwyn não se assustasse e despencasse lá de cima. Mesmo uma Marta quebraria todos os ossos se caísse daquela altura no pátio pavimentado. Bem devagar, ela pôs a mão para fora. Seus dedos tremiam quando ela o passou nas costas de Gwyn. Então ela agarrou, antes que ele pudesse mordê-la com seus dentinhos afiados, e rapidamente o trouxe para dentro do quarto. Preocupada, ela olhou para baixo, mas nenhuma das criadas percebera nada. Todas estavam curvadas sobre os canteiros, com os vestidos encharcados de suor por causa do sol quente que ardia nas suas costas. Sobre a coleira de Gwyn havia um pedaço de papel sujo dobrado centenas de vezes, preso com um pedaço de fita. — Por que você abriu a janela? O ar lá fora está mais quente do que aqui dentro.
Nós... Fenoglio parou e olhou assombrado para o animal no braço de Meg. Rapidamente, ela pôs um dedo nos lábios em sinal de advertência. Então, apesar da resistência do animalzinho, ela apertou Gwyn contra o peito e tirou o bilhete da coleira. A Marta rosnou ameaçadora e tentou morder mais uma vez os dedos de Meg. Gwyn não gostava nem um pouco quando alguém o segurava por tempo demais. Ele mordia até mesmo o próprio dedo empoeirado quando ele tentava fazer isso. O que você tem aí? Uma ratazana? Fenoglio aproximou-se. Meg soltou a Marta, que imediatamente pulou para o batente da janela. Uma Marta? Exclamou Fenoglio espantado. De onde ela veio? Apavorada, Meg olhou para a porta, mas o guarda não parecia ter ouvido nada. Fenoglio pôs a mão na boca e olhou para Gwyn tão espantado que Meg quase começou a rir. Ela tem chifres, ele murmurou. É claro! Por que você a inventou assim? Ela respondeu num sussurro. Gwyn ainda estava no batente. Seus olhos piscavam desconfortáveis. Ele, de fato, não gostava da luz do sol e costumava passar o dia dormindo. Como chegar ali? Meg pôs a cabeça para fora da janela, mas lá embaixo, no pátio, estavam apenas as criadas. Ela voltou depressa para o quarto e desdobrou o pedaço de papel. Uma mensagem? Fenoglio curvou-se sobre os ombros dela. É do seu pai? Meg fez que sim. Ela reconhecera a letra na hora, embora não estivesse tão uniforme como normalmente. Seu coração começou a dançar dentro do peito. Ela seguiu ansiosa as letras com os olhos, como se fosse um caminho que finalmente a levaria até Mo. Que diabos está escrito aí? Não consigo decifrar uma só palavra, sussurrou Fenoglio. Meg sorriu. É a escrita dos elfos, ela sussurrou. Mo e eu a utilizamos como escrita secreta desde que eu li O Senhor dos Anéis, mas ele está um pouco destreinado. Cometeu muitos erros. Bem, e o que diz? Meg leu para ele. Farid? Mas quem é Farid? Um garoto. Ele veio das 1001 Noites quando Mo leu o livro, mas essa é outra história. Você o viu. Ele estava junto com o dedo empoeirado quando ele fugiu de você. Meg dobrou o papel e olhou pela janela mais uma vez. Uma das criadas havia se levantado. Ela limpou a terra das mãos e olhou para o muro alto como se sonhasse simplesmente voar por cima dele. Quem trouxera Gwyn? Mo? Ou a Marta a encontrara ali sozinha? Era muito improvável. Ela não ficaria zanzando em plena luz do dia sem que houvesse alguém por trás. Meg enfiou o bilhete na manga do vestido. Gwyn ainda estava sentado no batente, com um ar sonolento. Ele esticou o pescoço e começou a cheirar o ar lá fora. Talvez estivesse farejando os pombos que às vezes pousavam na janela. Dê-lhe um pão para ele não ir embora, sussurrou Meg para Fenoglio. Então ela foi até a cama e virou sua mochila de ponta cabeça. Onde é que estava o lápis? Ela tinha um lápis com certeza. Ali estava. Era quase um toco. Mas onde é que iria arrumar papel? Ela tirou um dos livros didários de sobre o colchão e arrancou cuidadosamente a folha da guarda. Ela nunca chegara a arrancar a folha de um livro, mas agora era preciso. Meg ajoelhou-se no chão e começou a escrever com as mesmas letras sinuosas que Mo utilizara em sua mensagem. Conhecia o código de cor. Estamos bem? E eu também sei ler como você, amor. Eu li A Fada Sininho e amanhã, quando escurecer, Capricórnio quer que eu traga sombra de coração de tinta para matar dedo empoeirado. Sobre reza, ela não escreveu nada, nenhuma palavra sobre Meg ter pensado que vira sua mãe, e que também ela, se tudo corresse como Capricórnio queria, só tinha mais 2 dias de vida. Uma notícia como aquela não cabia num pedaço de papel, por maior que ele fosse. Gwyn mordiscava avidamente o pão que Fenoglio segurava. Meg dobrou a folha de papel e prendeu-a na coleira. Cuide-se, ela sussurrou para Gwyn, então jogou o resto do pão no pátio de Capricórnio. Gwyn deslizou pela parede como se não houvesse nada mais fácil nesse mundo. Uma das criadas gritou quando ele passou no meio de suas pernas. Ela disse alguma coisa para as outras mulheres. Provavelmente estava preocupada com as galinhas de Capricórnio, mas Gwyn já havia pulado o muro e desaparecido. Bom, muito bom. Então seu pai está aqui, sussurrou Fenoglio para Meg, enquanto se punha ao lado dela na janela. Em algum lugar lá fora. Muito bom. E você vai receber o soldadinho de chumbo de volta. Tudo está indo muito bem. Quem diria, hein? Ele apertou a ponta do nariz e piscou com a luz do sol. Como o próximo passo, ele murmurou, vamos tirar vantagem da superstição de Basta. Que bom que eu criei com esse ponto fraco. Foi um lance inteligente.
Meg não entendeu o que ele estava falando, mas não importava. Ela só conseguia pensar numa coisa: Mo estava lá. 43. Um lugar escuro. Jim, meu velho, disse Lucas com a voz rouca. Essa foi uma viagem curta. Sinto muito que agora você tenha que compartilhar o meu destino. Jim engoliu a saliva. Mas nós somos amigos, ele respondeu em voz baixa e mordeu o lábio inferior para que parasse de tremer. Michael and Jim, Knopf e Lucas, o maquinista. Dedo empoeirado achou que Capricórnio fosse deixá-los, Reza e ele, pendurados naquela maldita rede até a execução, mas eles passaram ali apenas uma única e longa noite. Pela manhã, mal o sol começara a pintar manchas claras nas paredes vermelhas da igreja, Basta mandou baixar os dois. Por alguns segundos terríveis, Dedo empoeirado pensou que Capricórnio decidira se livrar deles de maneira rápida e discreta. Quando sentiu novamente o chão firme sobre os pés, ele não sabia o que deixava suas pernas mais bambas, se era o medo ou a noite passada na rede. De qualquer forma, ele quase não conseguia ficar de pé. A primeira coisa que Basta fez foi tranquilizá-lo, embora certamente não fosse essa a sua intenção. Eu adoraria deixá-lo pendurado ali em cima mais um pouco, ele disse enquanto seus homens tiravam o dedo empoeirado da rede. Mas por algum motivo, Capricórnio decidiu trancá-los na cripta pelo resto de suas miseráveis vidas. Dedo empoeirado fez todo o esforço que pôde para esconder seu alívio. A morte, portanto, ainda estava a alguns passos de distância. Deve ser porque Capricórnio se incomoda em ter plateia o tempo todo enquanto discute os planos sujos dele com vocês, Dedo empoeirado disse. Ou talvez queira simplesmente que possamos caminhar com nossas próprias pernas para a execução. Outra noite na rede, e Dedo empoeirado não acreditaria que ainda tinha pernas. Já depois de uma noite, seus ossos doíam tanto que, quando Basta o levou junto com Reza para a cripta, ele se movimentava como um ancião. Reza tropeçou algumas vezes na escada. Parecia estar ainda pior do que ele, mas se mantinha em silêncio. Quando Basta segurou seu braço no momento em que ela escorregou num degrau, ela se soltou dele e lançou-lhe um olhar tão gélido que ele a deixou prosseguir sozinha. A cripta sobre a igreja era um lugar úmido e escuro, mesmo quando o sol lá fora, como naquele dia, derretia as telhas das casas. As entranhas da velha igreja cheiravam a mofo, cocô de rato e outras coisas cujo nome Dedo empoeirado nem queria saber. Logo após chegar à aldeia, Capricórnio mandara equipar com grades as estreitas câmeras onde sacerdotes já esquecidos dormiam em seus sarcófagos. Para quem vai morrer, existe lugar mais adequado para dormir do que num sarcófago? Ele observara na ocasião, com uma gargalhada. Seu humor sempre fora bastante peculiar. Nos últimos degraus, Basta os empurrou impaciente. Ele estava com pressa de voltar para a luz do dia, para longe dos mortos e dos espíritos. Suas mãos tremiam quando ele pendurou o lampião num gancho e destrancou a grade da primeira cela. Ali embaixo não havia luz elétrica. Também não havia calefação ou outros confortos, apenas os sarcófagos silenciosos e os ratos que se esgueiravam pelo piso gasto de pedra. — Ei, não quer nos fazer um pouco de companhia? Perguntou o Dedo empoeirado quando Basta o empurrou para dentro da cela. Eles tiveram que encolher a cabeça. Mal dava para alguém ficar de pé sobre as velhas abóbadas. Podíamos contar histórias de fantasma. Conheço umas novas. Basta rosnou feito cão. Não precisaremos de um caixão para você, dedo podre, ele disse enquanto fechava a grade novamente. É verdade. Uma urna talvez, ou um vidro de geleia, mas não um caixão com certeza. Dedo empoeirado deu um passo para trás da grade. Assim ele ficava fora do alcance da navalha de Basta. Estou vendo que você tem um novo amuleto, ele exclamou. Basta já estava quase na escada. É um pé de coelho de novo ou é outra coisa? Eu já não lhe disse que esses trecos atraem fantasmas? No nosso antigo mundo nós podíamos enxergá-los. Pena que aqui as coisas não são tão práticas assim. Mas eles estão aqui com certeza, com os seus sussurros e seus dedos frios. Basta parou na escada com os punhos fechados, ainda de costas. Dedo empoeirado sempre se admirava ao ver como era fácil fazê-lo sentir medo somente com algumas palavras. Você ainda se lembra de como eles fazem as vítimas deles? Dedo empoeirado prosseguiu em voz baixa. Eles sussurram o nome delas. Basta. Aí elas começam a sentir frio e depois... Logo, é o seu nome que eles vão sussurrar, dedo podre. Basta o interrompeu com a voz trêmula. Somente o seu. Ele subiu os degraus apressadamente, como se os fantasmas já estivessem atrás dele.
O eco dos seus passos cessou, e Dedo Empoeirado estava só, com o silêncio, com a morte e com Reza. Ao que tudo indicava, eles eram os únicos prisioneiros. Às vezes, Capricórnio mandava prender algum pobre diabo na cripta para assustá-lo, mas a maior parte dos que iam para ali e escreviam seus nomes nos sarcófagos desapareciam em alguma noite escura e ninguém jamais voltava a vê-los. Sua despedida desse mundo seria um pouco mais espetacular. Minha última exibição, por assim dizer, pensou o Dedo Empoeirado. Talvez na hora eu perceba que tudo isso foi apenas um sonho ruim e que eu só precisei morrer para voltar para casa. Era uma ideia agradável, se pelo menos ele conseguisse acreditar nela. Reza sentara-se no sarcófago. Era uma lápide de pedra lisa. O tampo estava rachado e o nome que estivera ali durante algum tempo não era mais legível. A proximidade da morte não parecia amedrontar Reza. Para Dedo Empoeirado era diferente. Ele não tinha medo de fantasmas e assombrações como basta. Se aparecesse algum, ele o cumprimentaria educadamente. Não, ele tinha medo da morte. Acreditava poder ouvi-la respirar ali embaixo, tão profundamente que não sobrava mais ar para ele próprio. Seu peito, ele sentia como se estivesse sentado em cima de um animal monstruoso. Talvez lá em cima, na rede, não estivesse tão ruim, pelo menos havia ar. Ele sentiu como Reza o observava. Ela bateu no tampo do sarcófago, chamando-o para perto de si. Hesitante, ele sentou-se ao lado dela. Ela pôs a mão no bolso do vestido, tirou de dentro uma vela e segurou-a diante dele com um ar indagador. Dedo Empoeirado sorriu. Sim, ele obviamente tinha fósforos. Era facílimo esconder de Basta ou dos outros idiotas algo tão pequeno como alguns palitos de fósforo. Reza fixou a vela bruxelante na lápide com um pouco de cera. Ela adorava velas, velas acesas e pedras. Sempre carregava ambas nos bolsos, e também mais algumas coisas. Talvez ela só tivesse acendido a vela para ele hoje porque sabia o quanto ele amava o fogo. Sinto muito, eu deveria ter procurado o livro sozinho, ele disse enquanto passava o dedo pela chama clara. Perdoe-me. Ela tapou a boca de Dedo Empoeirado com a mão. Ele presumiu que isso significava que, para ela, nada havia a perdoar. Que simpática mentira velada. Ela tirou a mão de Dedo Empoeirado e pigarreou. Você não o encontrou, certo? Não que isso fizesse alguma diferença agora, mas ele precisava saber. Reza sacudiu a cabeça e ergueu os ombros, lamentando. Foi o que pensei, ele disse e suspirou. O silêncio era assustador, mais assustador do que 1000 vozes. Conte-me uma história, Reza, ele disse baixinho, chegando mais perto dela. Por favor, ele acrescentou em pensamento. Espante o medo que está apertando meu peito. Leve-nos para um outro lugar, para um lugar melhor. Reza era capaz de fazer isso. Conhecia infinitas histórias. Ela nunca lhe revelara de onde, mas ele sabia naturalmente. Ele sabia muito bem quem lera as histórias para ela antes em outro tempo. Ele reconhecera o seu rosto na primeira vez em que a vira na casa de Capricórnio. Língua Encantada já havia lhe mostrado a foto muitas vezes. Reza tirou de um dos seus bolsos insondáveis um pequeno pedaço de papel. Não era apenas velas e pedras que se escondiam ali dentro. Assim como o Dedo Empoeirado sempre levava consigo alguma coisa para fazer fogo, Reza sempre carregava lápis e papel, sua língua de madeira, como ela chamava. Aos olhos dos homens de Capricórnio, tocos de velas, um lápis e um pedaço de papel, meio sujo, não deviam ser coisas perigosas o bastante para serem confiscadas. Quando contava uma das suas histórias, às vezes ela escrevia apenas meia frase e Dedo Empoeirado tinha que completar. Assim ia mais depressa, e a história enredava por caminhos surpreendentes, mas daquela vez ela não queria lhe contar nenhuma história, embora ele nunca tivesse precisado tanto de uma. Quem é a menina? Escreveu Reza. É claro, Meg. Ele deveria mentir? Por que não? Mas Dedo Empoeirado não mentiu. Ele próprio não sabia por quê. É a filha de Língua Encantada. Que idade? 12 anos, acho. Era a resposta esperada. Ele viu nos olhos dela. Eram os olhos de Meg, talvez um pouco mais cansados. Como é Língua Encantada? Acho que você já me perguntou isso. Ele não tem cicatrizes como eu. Ele tentou sorrir, mas Reza continuou séria. A luz da vela tremulava em seu rosto. Você conhece o rosto dele melhor do que eu, pensou o Dedo Empoeirado. Mas eu não vou lhe dizer. Ele me tirou todo um mundo. Por que eu não posso tirar a mulher dele? Ela se levantou e segurou a mão um pouco acima da cabeça. Sim, ele é alto. Mais alto do que você e mais alto do que eu. Por que ele não mentia? Sim, seus cabelos são escuros,
Mas agora eu não quero falar sobre ele. Ele mesmo percebeu como a sua voz soou irritada. Por favor, ele pegou a mão dela e puxou-a para o seu lado novamente. Prefiro que você me conte uma história. Logo a vela vai se apagar, e a luz que Basta nos deixou é suficiente para ver essas malditas lápides, mas não para decifrar letras. Ela olhou para ele pensativa, como se quisesse ler seus pensamentos, encontrar as palavras que ele não dissera. Mas Dedo Empoeirado sabia fechar o rosto melhor do que Língua Encantada. Muito melhor. Sabia torná-lo impenetrável, um escudo contra olhares curiosos para seu coração. O que os outros tinham a ver com o coração dele? Reza curvou-se novamente sobre o papel e começou a escrever. Escute, ouça bem e preste atenção, pois isso aconteceu, sucedeu, ocorreu e se passou, meu querido, quando os animais domésticos eram selvagens. O cão era selvagem, e o cavalo era selvagem, e a vaca era selvagem, e a ovelha era selvagem, e o porco era selvagem, tão selvagem quanto se pode imaginar. E eles vagavam à sua maneira selvagem pelas vastas florestas selvagens. Mas o mais selvagem de todos os animais selvagens era o gato. Ele vivia só, e para ele um lugar não era diferente do outro. Reza sempre sabia de que história ele estava precisando. Ela era uma estranha naquele mundo, assim como ele. Não era possível que ela pertencesse à língua encantada. 44. O relato de Farid. Pois bem, disse Zof, eu tenho a dizer o seguinte, e quem achar que tem um plano melhor pode contar depois. Michael de Larrabeth, Os Borribles 2, no labirinto dos Wendell. Quando Farid voltou, Língua Encantada já estava esperando por ele. Elinor dormia debaixo das árvores. Seu rosto estava vermelho com o calor do meio-dia, mas Língua Encantada estava no mesmo lugar em que Farid o deixara. O alívio se espalhou em seu rosto quando ele viu o garoto subindo o morro. Ouvimos tiros, ele gritou para Farid. Achei que nunca mais fôssemos ver você. Eles atiram nos gatos, respondeu Farid, deixando-se cair na grama. As preocupações de Língua Encantada o deixavam encabulado. Ele não estava acostumado a que se preocupassem com ele. Por que demorou tanto? Onde é que você se enfiou? Era esse tipo de recepção que ele estava acostumado. Mesmo o rosto de Dedo Empoeirado estava sempre fechado, intransponível como uma porta trancada. Já a Língua Encantada trazia tudo escrito na testa. Preocupação, alegria, aborrecimento, dor, amor, mesmo quando tentava ocultar. Como, por exemplo, agora ele tentava engolir as palavras que deviam estar queimando sua língua desde que Farid partira. A sua filha está bem, disse Farid. Ela recebeu o bilhete, embora esteja trancada no andar de cima da casa de Capricórnio. Gwyn é um grande alpinista, melhor do que Dedo Empoeirado. E isso não é pouca coisa. Ele ouviu como Língua Encantada respirou aliviado, como se tivesse tirado todo o peso do mundo do seu peito. Eu até recebi uma resposta. Farid pegou Gwyn da mochila, segurou-o pelo rabo e tirou o bilhete de Meg da sua coleira. Língua Encantada desdobrou o papel cuidadosamente como se tivesse medo de apagar as letras com os dedos. Folha de guarda, ele murmurou. Ela deve ter arrancado de um livro. O que ela diz? Você tentou ler? Farid sacudiu a cabeça e tirou um pedaço de pão do bolso da calça. Gwyn merecia uma recompensa, mas a Marta desaparecera. Provavelmente recuperava o sono diurno do qual fora privada. Você não sabe ler, não é? Não. Bem, essa escrita aqui só poucos sabem. É a mesma que eu usei. Você viu? Nem mesmo Elinor conseguiu decifrar. Língua Encantada alisou o papel amarelo pálido como a areia do deserto. Leu e, de repente, ergueu a cabeça. Meu Deus do céu, ele murmurou. Mais essa. O que foi? O próprio Farid mordeu o pão que guardara para Gwyn. Estava duro, logo eles teriam que roubar mais. Meg também tem o dom. Língua Encantada sacudiu a cabeça incrédulo e olhou fixamente para o papel. Farid apoiou os cotovelos na grama. Eu já sabia, todos estão falando disso. Escutei as conversas. Eles dizem que ela sabe fazer feitiços como o pai, que agora Capricórnio não tem mais que esperar por você. Ele não precisa mais de você. Língua Encantada olhou para ele como se ainda não tivesse pensado nisso. É verdade, ele murmurou. E agora nunca mais a deixarão ir embora, não por vontade própria. Ele olhou para as letras que sua filha escrevera. Para Farid, elas pareciam rastros de cobra na areia. O que mais ela escreveu?
que eles prenderam o dedo empoeirado e que ela será obrigada a ler Coração de Tinta para trazer alguém que irá matá-lo amanhã à noite. Ele deixou o bilhete cair e passou a mão pelo cabelo. Também ouvi falar disso. Farid arrancou um tufo de grama e o rasgou em pedacinhos. Dizem que ele está preso na cripta no porão da igreja. O que mais diz o bilhete? Sua filha não diz nada sobre quem Capricórnio deseja que ela traga do livro? Língua Encantada sacudiu a cabeça, mas Farid viu que ele sabia mais do que havia lhe contado. Pode dizer, é um carrasco, não é? Alguém que é bom em cortar cabeças. Língua Encantada ficou calado como se não tivesse ouvido. Eu já vi uma decapitação, disse Farid. Portanto, pode me contar sem rodeios. Se o carrasco souber manejar bem a espada, a coisa é bem rápida. Língua Encantada olhou para ele espantado e então sacudiu a cabeça. Não é um carrasco, ele disse. Pelo menos, não é um carrasco com uma espada. Não é nem mesmo uma pessoa. Farid ficou pálido. Não é uma pessoa? Língua Encantada sacudiu a cabeça. Demorou um certo tempo até ele conseguir falar de novo. Ele é chamado de Sombra, disse com uma voz monótona. Não me lembro exatamente das palavras com as quais está descrito no livro. Só sei que o imaginei como uma figura cinza e quente, feita de cinzas incandescentes, sem rosto. Farid olhou para ele assombrado. Por um momento, desejou não ter perguntado. Todos estão animados com a execução, ele continuou a contar com a voz entrecortada. Os casacos pretos estão de bom humor. Eles também querem matar a mulher, aquela com a qual o dedo empoeirado se encontrou, porque ela tentou encontrar o livro para ele. Ele enfiou na terra os dedos dos pés descalços. Dedo empoeirado tentara acostumá-lo a usar sapatos, por causa das cobras, mas a cada passo ele tinha a sensação de que alguém segurava seus dedos, e por isso acabou jogando-os no fogo. Que mulher? Uma das criadas de Capricórnio? Língua Encantada perguntou. Farid fez que sim. Ele esfregou os dedos dos pés. Estavam cheios de picadas de formigas. Ela não fala. É muda como um peixe. Dedo empoeirado tem uma foto dela na mochila. Ela já o ajudou outras vezes. Além disso, eu acho que ele está apaixonado por ela. Farid não teve dificuldades de espionar a aldeia. Ali havia muitos garotos da sua idade. Eles lavavam os automóveis para os casacos pretos, poliam suas botas e suas armas, entregavam cartas de amor. Ele também já precisara entregar cartas de amor, antigamente, na outra vida. Botas ele não precisara limpar, mas armas sim. E recolher o estrume dos camelos. Lustrar automóveis certamente era mais agradável. Farid olhou para cima. Umas nuvenzinhas brancas como penas de garça, eriçadas como flores de acácia, cruzavam o céu. Sempre passavam nuvens naquele céu. Farid gostava disso. O céu sobre o mundo de onde ele viera sempre estava nu. Já amanhã? Murmurou Língua Encantada. Mas o que eu vou fazer? Como vou tirá-la da casa de Capricórnio? Talvez eu consiga entrar lá à noite sem ser visto. Eu precisaria de um terno preto daqueles. Eu trouxe um para você. Farid puxou da mochila primeiro o paletó, depois a calça. Roubei de um varal. Para Elinor, eu tenho um vestido. Língua Encantada olhou para ele com uma admiração tão escancarada que Farid corou. Você é de fato um garoto corajoso. Talvez eu deva perguntar a você como tirar Meg dessa aldeia. Farid riu encabulado e olhou para os pés. Perguntar a ele? Nunca alguém perguntara se ele tinha alguma ideia. Ele sempre fora apenas o cão farejador, o espião. Os planos? Quem fazia eram os outros. Planos para roubos, assaltos, planos de vingança. O cão não era consultado. O cão apanhava quando não obedecia. Somos apenas 2, e lá embaixo eles são pelo menos 20, ele disse. Não vai ser fácil. Língua Encantada olhou para o local onde estavam acampados. A mulher dormia debaixo das árvores. Você não está contando com Elinor? Pois devia. Ela é muito mais combativa do que eu, e no momento está muito furiosa. Farid sorriu. Bem, então 3, ele disse. 3 contra 20. Sim, isso não soa bem. Eu sei. Língua Encantada levantou-se com um suspiro. Venha, vamos contar a Elinor o que você descobriu. Farid, porém, ficou sentado na grama. Ele pegou um dos galhos secos que se espalhavam por toda a parte. Lenha de primeira. Ali havia uma quantidade infinita de lenha. Em sua antiga vida, as pessoas iriam longe, muito longe, por uma lenha como aquela, e pagariam em ouro. Farid examinou a lenha, passou os dedos nas cascas ásperas e olhou para a aldeia de Capricórnio. Podemos deixar o fogo nos ajudar, ele disse. Língua Encantada olhou para ele sem entender. Como assim? Farid ergueu um graveto do chão e mais um.
Começou a fazer uma pilha com os galhos e ramos secos que as árvores lançavam ali como se tivessem demasia. Dedo Empoeirado me mostrou como domar o fogo. É como Gwyn. Ele morde quando não sabe como pegá-lo, mas se for bem tratado, faz o que a pessoa quer. Foi assim que Dedo Empoeirado me ensinou. Se for utilizado na hora certa e no lugar certo... Língua Encantada curvou-se, pegou um dos gravetos e passou a mão nele. Mas e depois? Como você pretende prendê-lo novamente? Faz tempo que não chove. Antes que perceba, as colinas estarão em chamas. Farid sacudiu os ombros. Só se o vento não for favorável. Mas Língua Encantada sacudiu a cabeça. Não, ele disse decidido. Só brinco com o fogo nessas colinas se nada mais me ocorrer. Vamos entrar na aldeia hoje à noite. Talvez consigamos passar pelos guardas. Talvez eles se conheçam tão maus uns aos outros que me tomem por um deles. Afinal de contas, já conseguimos escapar deles uma vez. Talvez consigamos de novo. São mesmo muitos talvezes, disse Farid. Eu sei, respondeu Língua Encantada. Eu sei. Se você está gostando, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros. Fim da 7ª parte do livro Coração de Tinta.